Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e hora que estiver a acompanhar esta emissão do Washington, fora de horas da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. Vamos então viajar pelo mundo das notícias. Em Angola, administradores atuais e antigos são indiciados de corrupção na província de Malanje. A inflação sobe nos 2 meses anteriores e também o ministro do Interior reconhece a responsabilidade da polícia em mortes recentes no país. Em Moçambique, empresas mineiras lesaram o Estado a milhões de meticais devido a declarações falsas de impostos. Um estudo revela esta realidade e em Cabo Verde o primeiro-ministro anuncia início da campanha de vacinação no primeiro trimestre de 2021, ao mesmo tempo que a mensagem à nação pede que reuniões por ocasião do Natal sejam de até 15 pessoas. Enquanto isso, atualizamos também o número da Covid nos países africanos de língua portuguesa e aqui nos Estados Unidos, onde ontem registaram-se mais de 300 mil mortes desde o mês de fevereiro, no dia em que começou a campanha de vacinação aqui nos Estados Unidos. Joe Biden fez um discurso presidencial horas depois do colégio eleitoral ter formalizado a vitória dele no passado dia 3 de novembro. Somália corta relações com o Quênia e ainda vamos falar também do Boko Haram, que assume um ataque a uma escola no passado dia 11. Enquanto isso, o Brasil cai 5 pontos no Índice de Desenvolvimento Humano. São alguns dos temas que vamos desenvolver nesta terça-feira aqui no Washington Fora de Horas, lembrando que logo mais temos muito mais na nossa emissão de rádio, a partir das 14 horas de Brasília, 16 de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 18 horas em Portugal e Angola, 19 horas em Moçambique. Temos então a nossa emissão de rádio, que pode ser acompanhada em ondas curtas, onda média, através das rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, e também aqui na nossa página na internet, voaportugues.com, para acompanhar-nos ao vivo. Enquanto isso, nas nossas redes sociais, estamos em todo o tempo. VOA Português. Facebook, por onde nos acompanha, depois pode continuar no YouTube, no Instagram, no Twitter. Temos atualização 24 sobre 24 horas. Isso mais à frente. Por agora, vamos então desenvolver as notícias que acabamos de anunciar em jeito de destaque. Vamos começar exatamente em Angola, onde, de acordo com o nosso correspondente na província de Malanje, antigos e atuais administradores de 10 municípios daquela província foram constituídos arguidos e acusados de crimes de corrupção pelo Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, junto do Serviço de Investigação Criminal. O Subprocurador-Geral da República, Ambrósio Chimwanga, confirmou que estão envolvidos ex-administradores, ex-gestores, administradores atuais e gestores atuais, e estes processos correm os seus trâmites legais. Fim de citação. Aquele magistrado garantiu ainda que alguns processos foram introduzidos em tribunal para julgamentos, embora o seu curso esteja condicionado pela pandemia, que limita a mobilidade para escutar responsáveis de empresas prestadoras de serviço com sede em Luanda. Nós até já temos processos introduzidos em tribunal em juízo, mais de 4, por exemplo. O último foi há uns 5 meses, disse aquele magistrado. Esses gestores públicos foram indiciados pelos crimes de corrupção, peculato, em várias outros crimes, negócios como combate às calamidades naturais, hospitais, meios de transporte e para outras obrigações locais. Este é um tema que vamos desenvolver na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Luanda. Ainda em Angola, o ministro do Interior disse hoje, na capital Luanda, que nos últimos 2 anos o país registrou incidentes tático-policiais que, lamentavelmente, alguns terminaram em morte de cidadãos e polícias. Eugênio Amorinho, que discursava na abertura da conferência científica sobre o perfil do agente e o uso da força policial, não avançou números, mas disse que essa realidade exige uma reflexão sobre o tipo de formação que está a ser implementada, sobretudo nos últimos cursos realizados, considerando a relevância da temática de temas de manuseamento de armas de fogo e outros meios coercivos pelos danos que podem causar. Não se deve pensar que a polícia serve somente para garantir emprego para quem não tem outras opções na sociedade, referiu o ministro, salientando que quem entrar na polícia, além do perfil adequado, deve ter paixão pela profissão, porque exige entrega, abnegação, patriotismo e disciplina.
O ministro aproveitou a ocasião também para facilitar o desempenho da polícia. Na manifestação do passado dia 21 de novembro, um dos temas a abordar na conferência, por não ter havido incidentes, quer da parte dos efetivos, quer dos manifestantes. Qual é a sua opinião, você que vive em Angola, ou também noutro país qualquer, sobre este posicionamento do Ministro do Interior agora, que reconhece que, eventualmente, o uso inadequado das técnicas coercitivas da polícia esteja na origem das mortes nos recentes confrontos com manifestantes, principalmente? Deixo aqui, então, esta pergunta para participar aqui no Washington Fora de Horas. Mais à frente vou ler os comentários, como sempre, querendo que comentem assuntos que estamos a tratar. Continuamos em Angola, onde os preços aumentaram 1,99% entre outubro e novembro, de acordo com o relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística, divulgado hoje, que coloca a inflação acumulada a 12 meses no valor mais alto desde novembro de 2017. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas registrou maior aumento de preços, com 2,33%, depois saúde 2,08%, vestuário e calçado com 2,06% e hotéis, cafés e restaurantes, de acordo com o índice de preços no consumidor nacional. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi também a que mais contribuiu para o aumento do nível geral dos preços, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas de Angola. No acumulado dos últimos 12 meses, Angola tem um aumento de 24,9% dos preços no consumidor, um valor que ultrapassa os 24,7% entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, o valor mais alto deste indicador nos últimos 3 anos. Desde o início do ano, a inflação em Angola soma 22,57%, valor semelhante ao registrado nos primeiros 11 meses de 2017. Em relação a 2019, o ano anterior, essa taxa representa um aumento de 7,86 pontos percentuais face aos 14,71% então registrados. Inflação em Angola, portanto, bem alta, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. Vou então aqui ao nosso Facebook, ver os nossos internautas já estão aqui a acompanhar. Como sempre, nós pedimos que deixem os seus comentários sobre os temas que nós estamos aqui a tratar. Já temos várias pessoas a acompanhar-nos. Vicente Chamo, Pedro Comissário, José Ventura, Frank Daniel Chitando, Arlindo Buque, José Ventura diz: todos nós unidos pelo povo mártir de Cabo Delgado. Também temos o Nicásio de Condeni, Valentim Massada. Portanto, obrigado por estarem a acompanhar, mas por favor, comentem os temas que estamos aqui a tratar. Vamos criar um canal de interação entre vocês e eu aqui em Washington. Eu pedia, portanto, uma opinião sobre a afirmação do ministro do Interior de Angola, que disse que as técnicas táticas usadas pela polícia podem estar na origem das mortes recentes em Angola, lembrando que, de acordo com a Amnistia Internacional e a organização não governamental, mais de 10 ativistas foram mortos recentemente em confrontos com a polícia. Qual é a sua opinião sobre esta afirmação? E você nos acompanha em Moçambique. Quero deixar a seguinte questão: qual é a melhor forma do governo moçambicano contornar, resolver a questão de Cabo Delgado? Ontem, uma cimeira em Maputo defendeu uma outra cimeira em janeiro para discutir a situação a nível da SADC. Há vários países, como os Estados Unidos, a Espanha, que já ofereceram apoio para uma atuação forte em Cabo Delgado, bem como a própria SADC. O governo de Moçambique, até agora, tem priorizado a contratação de grupos privados sul-africanos para combaterem ou ajudar a combater os terroristas em Cabo Delgado. Qual é a sua opinião? Qual é a melhor forma do governo avançar para contornar esta situação em Cabo Delgado, que desde outubro de 2017 já deixou mais de 2.000 pessoas mortas e mais de 560.000 deslocadas, de acordo com dados oficiais. E nós continuamos mesmo em Moçambique, onde diversas empresas minerais que operam no país lesaram o Estado em milhões de dólares com falsas declarações de pagamento de impostos, de acordo com o 9º relatório de governação na indústria extrativa, no âmbito da iniciativa de transparência da indústria extrativa referente a 2019.
publicado em Maputo. O relatório elaborado por aquela iniciativa refere que, feita a comparação entre os pagamentos declarados pelas empresas e as receitas recebidas pelas instituições do Estado, apuraram-se diferenças no valor de 33,8 milhões de meticais, o que representa uma desigualdade de 0,17% do montante declarado pelo Estado. Das 29 empresas avaliadas, o informe revela que a empresa indiana Jindal, com operações na província de Tete, é que se destaca por mais falsas declarações. O relatório mostra que a Jindal diz ter contribuído em receitas aos cofres do Estado em 123,6 milhões de meticais, quando só contribuiu com 89,3 milhões de meticais. De acordo com o documento que temos vindo a citar, as razões que justificam as diferenças apuradas na reconciliação são, entre outras, a incorreta classificação dos pagamentos iniciados nos formulários de recolha de dados e os erros de digitação na colocação dos montantes pagos nos formulários. Portanto, este é um assunto que com certeza vai ter muitas reações nos próximos dias em Moçambique. Ainda no campo financeiro, o Banco de Moçambique e a Euronet anunciaram hoje a entrada em funcionamento da nova solução para o processamento de pagamentos eletrónicos interbancários no país. Alterações no sistema que pretendem melhorar o serviço. A nova solução de processamento da sociedade interbancária de Moçambique, a SIMO, responde às exigências de diferentes plataformas de pagamentos internacionais, disse a presidente daquela sociedade interbancária, Benedita Guimino. A nova solução apresenta avanços tecnológicos que garantem uma maior comunidade e segurança na realização de operações eletrónicas, além da unificação de todas as plataformas de pagamento eletrónico no país. É bom dizer que há pouco mais de um ano houve uma grave situação entre a SIMO e o Banco de Moçambique, que levou inclusive à suspensão de pagamentos e as pessoas não tinham acesso aos seus dinheiros. Mas agora há um acordo, portanto, que esta nova solução, acredita a SIMO e o Banco de Moçambique, vai resolver este problema de forma definitiva. Vamos aqui ver o que está trending hoje nas redes sociais. Hoje é terça-feira, é dia 15 de dezembro. No Facebook, 2 estrelas do futebol estão trending. Ou melhor, os posts que eles publicaram. Quem são? Inferivelmente, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi publicaram uma foto com a bola de ouro depois de terem sido escolhidos para a equipa de sonho. France Football's All-Time 11 de sonho da organização France Football, que atribui a bola de ouro anualmente. Ronaldo escreveu: estou muito honrado em fazer parte do All-Time 11 do France Football, que equipa de sonho incrível, todos eles merecem meu respeito e admiração. Estou obviamente orgulhoso de estar entre jogadores tão extraordinários. Obrigado. Messi, por sua vez, escreveu: para mim é uma honra ter sido incluído no 11 do Balão de Ouro Dream Team. Quero agradecer a vossa escolha e também dar os parabéns a todos os jogadores selecionados nas duas equipas e a todos os nomeados. Existem fenómenos reais nesta lista, diz Messi. E os dois, mais o polaco Lewandowski, do Bayern Munique, um deles, os 3 melhores, estão apontados para o melhor jogador do ano, para não variar. Qual é a sua opinião? Você gosta de futebol? Gosta de esporte, de futebol principalmente? Qual é a sua opinião sobre a equipa de sonho do France Football? Eu, pessoalmente, acho que Messi e Ronaldo não têm lugar nessa equipa, mas pronto, cada um tem o seu gosto, né? Futebol é como tudo, como as cores, cada um gosta daquilo que realmente gosta. Washington fora de horas, 8 horas e 44 minutos aqui na capital americana, muita gente a acompanhar, mas eu queria ter comentários vossos, não apenas dar um alô, bom dia, mas sim deixar os seus comentários. O Monteiro Anai diz: tanto exemplo para seguir, mais ainda tenho exemplos ditadores, lamento dizer isso, e ainda querem recrutar mais jovens, por favor. Ele reclama a questão da ditadura para ele em Angola. Glênio Sebastião de Costa, de Malange, quais administradores de Malange foram indiciados? O procurador próximo do SIC não revelou os nomes, mas ele revelou que são vários que estão já indiciados, mas ele não revelou os nomes. No entanto, mais tarde pode ver esta reportagem, já está na nossa página, mas também pode ouvi-la na nossa emissão da rádio, mas não temos os nomes dos indiciados, que com certeza serão divulgados quando o caso for aceito pelo Tribunal, já que ainda está a nível da Procuradoria-Geral da República, o processo já foi entregue ao Tribunal, mas não há ainda a formalização por parte do Tribunal, que é a convocação, a marcação da audiência ou das primeiras audições. Monteiro Anai ainda comenta a questão das técnicas do
da polícia, que segundo o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, terão estado na origem de várias mortes recentemente em Angola. Ele disse técnicas de má fé e má conduta, isso sim. E continuo, MPLA mata mais do que Covid-19 com fome e miséria, lamento dizer isso. Opiniões, vamos continuar a aguardar as opiniões. Bento Adriano escreve: até temos polícia educados, o maior problema são os próprios chefes. Muitos deles vêm de uma polícia antiga ou exército violento. Passam estes ensinamentos aos agentes, muitos deles vivem em péssimas condições, não lhes permite ter um bom desempenho no seu trabalho. A opinião do Bento Adriano aqui sobre essa polêmica do ministro. E a questão que acabei de dar do desporto aí, que está trending no Facebook, o France Football All Times, o Nivaldo Navunga diz: gostei que o Dani Alves também estivesse no Dream Team. Deixa então as suas opiniões, nós teremos todo o prazer em divulgá-las aqui no Washington Fora de Horas. Na Guiné-Bissau, a deputada da bancada do PAIGC, Maria Odete Semedo, pediu a intervenção do presidente da Assembleia Nacional Popular para que sejam analisadas questões que envolvam a segurança do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes e, consequentemente, que tenha garantido a sua segurança para que possa voltar à sua residência, tendo em conta o encerramento da sede da UNIOGBIS, das Nações Unidas, em Bissau. Gomes estava refugiado nas instalações da ONU desde março, por considerar que a sua ameaça está ameaçada, a sua segurança está ameaçada, e agora a sede da ONU vai fechar as portas, praticamente, tecnicamente, já fechou as portas. Temos hoje uma entrevista com a última representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, e a questão que se coloca agora é para onde vai o antigo primeiro-ministro, que tem 3 processos na Procuradoria e diz que a sua segurança está em risco caso volte para a sua casa. Portanto, também vice-presidente do PAIGC a pedir proteção para Aristides Gomes. Em Cabo Verde, o governo lançou o modelo de fatura eletrónica. A implementação acontecerá de forma faseada a partir do dia 4 de janeiro e os contribuintes poderão aderir voluntariamente. A diretora nacional de receitas do Estado, Luísa Vaz, explicou que a e-fatura vai permitir, por um lado, formalizar os negócios e, por outro, aumentar a capacidade das receitas fiscais por parte do Estado, além de facilitar a vida aos contribuintes. Os operadores passam a ter menos obrigações fiscais, dado que o fisco acaba por ter todas as informações relevantes para fazer a liquidação dos impostos. Ou seja, aliás, as empresas vão ter as suas obrigações fiscais aligeradas, uma vez que vai se diminuir a quantidade de formulários e declarações a entregar, porque o fisco já terá tal informação. Cabo Verde é, assim, o primeiro país africano de língua portuguesa a ter este modelo de fatura eletrónica. 8h49, regresso aqui para ver o que é que nós temos dos nossos internautas que estão aqui a acompanhar, muita gente a dar um bom dia, mas queremos, como sempre, ler os comentários. O Rogério Lavagem Cerebral, que tende diz: Angola não agora, não é aquele que nós estudamos no livro. A polícia mata mais do que acidentes de viação. Aí ficou então a opinião. Portanto, continuamos a aguardar as suas opiniões a todos que querem comentar aqui no Washington Fora de Horas. Vamos regressar às redes sociais e ver o que está trending nesta terça-feira. Agora no YouTube. É bom lembrar que no YouTube a Voz da América tem a sua página, o seu canal. VOA Português, pode ver muitos vídeos, temos muitos vídeos lá no nosso canal. No YouTube, o nome Taylor Swift comanda o trending. A cantora pop country acabou de lançar o seu 9º álbum Evermore e já é um sucesso, como se previa. O vídeo do tema Willow tem 4 dias na plataforma e mais de 25 milhões de visualizações. Um pouquinho de pessoas estão a ver isto, né? Muitas visualizações. É o que está trending. Para avaliar Taylor Swift, este ano tem sido um ano de muita produção para ela. Essa cantora da pop country tem feito bem, confinamento, tem produzido muito. Continuamos aqui agora atualizando a situação da Covid. E começamos nos Estados Unidos. Ontem começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 e ontem o país atingiu a marca de 300 mil mortos devido à pandemia. Os números confirmam as tendências apontadas pelos especialistas de saúde,
que advertiram para consequências das viagens por ocasião do Dia de Ação de Graças, a 29 de novembro. E agora, 2, 3 semanas depois, temos as consequências. Na semana passada, houve dias em que as autoridades americanas registraram mais de 3.000 vítimas em apenas 24 horas. E agora há alta advertência devido ao Natal e fim de ano. Acredita-se que a meio de janeiro os números irão também disparar outra vez. Em números absolutos, os Estados Unidos são o país com mais vítimas de Covid-19. No total, 16.300.000 casos, muito acima da Índia, segundo lugar, com 9.880.000 casos, e do Brasil, no terceiro lugar, com 6,9 milhões. Entretanto, a esperança surge com o início da campanha de vacinação também ontem, depois das autoridades sanitárias americanas terem dado um sinal verde para a vacina produzida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A vacina da Moderna deve ser autorizada ainda nesta semana. Acabou de sair uma notícia agora de que a sua fiabilidade é muito alta. Portanto, talvez até domingo vamos ter mais uma vacina autorizada aqui nos Estados Unidos. Entretanto, em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro disse que o seu governo vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021, sem dar mais detalhes, apenas que está em negociações com parceiros. Ulisses Correia Silva, no entanto, apelou a reuniões de Natal limitadas a 15 pessoas, apenas da mesma família, e anunciou que as festas públicas de passagem do ano estão proibidas para conter a propagação da Covid-19. Numa mensagem ao país, o Primeiro-Ministro destacou que a evolução da pandemia em Cabo Verde tem sido positiva, particularmente na cidade da Praia, que era o principal foco de preocupação. Apenas na Ilha do Fogo está em vigor o estado de calamidade. Cabo Verde tem atualmente 211 casos ativos da Covid-19, um acumulado de 11.361 casos, com 110 óbitos. Em Angola, entre domingo e ontem, foram registrados mais uma morte e mais 89 novos casos. O país soma agora 16.277 casos positivos e 372 mortes. É o país africano de língua portuguesa com mais mortes. No mesmo período, entre domingo e segunda, Moçambique registrou a morte de mais um paciente, elevando o número de óbitos para 143 e 48 novos casos. No total, tem 17.002 casos. É o lusófono em África com mais casos. Em São Tomé e Príncipe foram anunciados ontem mais 2 casos positivos, registrados desde a quinta-feira, e levando para 1.000 novas infecções acumuladas, enquanto o número de vítimas mortais continua em 17. Na Guiné-Bissau, os dados são do dia 7. Não foram atualizados ontem, pelo menos não tivemos essa informação. 44 mortos e 2.444 casos. Continuamos aqui, olhando sempre os nossos internautas que estão a acompanhar. Nivaldo Mavunda diz como podem comentar a situação que o governo angolano e outros compraram 80% da comunicação social privada fazendo psicologia reversiva. 80% diz o Nivaldo Mavunda. Fica aí então a pergunta que o Nivaldo Mavunda deixa a todos. Como é possível que o governo tenha comprado 80% da comunicação social privada? Ou seja, o que é que fica para a comunicação social que não tenha a opinião do governo? Fica aí então a pergunta desde já. Muito obrigado, Nivaldo, pela sua oportuna questão. Continuando nas notícias, o Brasil caiu 5 posições no ranking de índice de desenvolvimento humano em 2019, quando comparado com o ano anterior, ainda que seu desempenho tenha tido uma leve melhoria. O resultado consta do relatório de desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, divulgado hoje. Os brasileiros aparecem agora em posição 84, em vez de 79, que ocupavam em 2018 após perder uma posição no ranking, apesar de ter subido 3 décimas. O Brasil, porém, mantém-se no grupo de países com alto desenvolvimento humano, em comparação com os BRICS, grupo de países emergentes, do qual o Brasil faz parte, fica apenas atrás da Rússia, mais à frente da China, da África do Sul e da Índia. Não foram divulgados ainda os números todos, daqui a pouco vamos ter também na nossa página voaportugues.com e na nossa emissão de rádio, vamos ter também o resultado deste relatório em relação aos países africanos de língua portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, ontem o presidente eleito Joe Biden afirmou que a democracia venceu e criticou pela primeira vez as tentativas do presidente Donald Trump de colocar em causa o processo eleitoral. Foi a primeira intervenção do democrata após o colégio eleitoral ontem ter confirmado a sua vitória na eleição de 3 de novembro. É hora de virar a página, de unir e decorar, afirmou Biden em Wilmington, no estado onde ele mora, em Delaware, num discurso curto, pouco mais de
15 minutos. Ele criticou as tentativas de Donald Trump pela primeira vez em reverter o resultado das urnas, sugerindo que o republicano cometeu abuso de poder nesta batalha pela arma da América. A democracia prevaleceu, afirmou Biden, quem reiterou que nos Estados Unidos políticos não tomam poder, mas é o povo que lhes dá o poder. Este discurso está na nossa página, voaportugues.com. Pode acompanhar este discurso de Joe Biden depois do colégio eleitoral ter confirmado a vitória dele por 306 votos eleitorais contra 232 de Donald Trump. Agora o Congresso deve confirmar os votos no dia 6 e a 20 de janeiro Joe Biden e Kamala Harris tomam posse como presidente e vice-presidentes. A nível internacional, na Nigéria, o grupo radical islâmico Boko Haram reivindicou hoje a responsabilidade pelo sequestro de centenas de estudantes do ensino médio. O sequestro aconteceu no dia 11 de dezembro na cidade de Katsina, no noroeste do país. O anúncio foi feito pelo próprio líder do grupo, Abubakar Shekau, que diz: nossos irmãos estão por trás do sequestro em Katsina. Na Somália, o governo anunciou hoje o corte de relações diplomáticas com o Quênia, acusando Nairobi de interferência recorrente nos seus assuntos políticos, enquanto Mogadiscio prepara as esperadas eleições marcadas para o início de 2021. A decisão ocorreu depois do Quênia, o presidente, ter recebido o líder da Somalilândia, um estado separatista não reconhecido pela Somália, após meses de tensões entre os dois vizinhos. A Somália disse ter sido convocada para 20 de dezembro uma reunião dos chefes de Estado das Nações da África Oriental para analisar este assunto. E no Zimbábue, Jacob Mafuma, presidente da Câmara de Harare, capital da oposição, passou a noite da prisão e será acusado de tentativa de adulteração de testemunhas. O seu partido, o Movimento para a Mudança Democrática, denuncia a sua prisão como manobra de intimidação ao poder. Mafuma, que já foi indiciado num caso de favoritismo, acusado de alocação fraudulenta de terras, estava em liberdade sob supervisão judicial. Ele foi preso na tarde de ontem, enquanto estava no seu carro com uma testemunha-chave deste caso. Há muitos anos que Harare está nas mãos da oposição e o governo central sempre acusa os líderes do partido aí em Harare e a oposição diz que é apenas por perseguição. Estamos a caminhar para o final desta emissão do Washington Fora da Hora, dando uma vista de olhos pelas últimas notícias que nos chegam dos nossos correspondentes e que nós vamos envolver na nossa emissão de rádio. Vamos falar sobre o Orçamento Geral do Estado para 2021, aliás, em Angola, e também temos outra notícia sobre as organizações não governamentais que voltam a insurgir-se contra a sua exclusão na verba que o Estado atribui através do Orçamento Geral do Estado. Portanto, duas matérias sobre o orçamento que foi aprovado ontem. Temos muito mais para a nossa emissão de rádio, portanto, já sabe, tem um encontro marcado a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, ondas curtas, onda média, também nas afiliadas do Rádios Parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Se não estiver neste país e quer acompanhar-nos no telemóvel, no tablet, no computador, vá ao nosso site voaportugues.com, a ver em cima, ao vivo é só clicar e vai ter a nossa emissão de 90 minutos. Mas a Voz da América não se resume aos 90 minutos da rádio ou 30 minutos aqui no Facebook Live. 24 sobre 24 estamos na nossa página voaportugues.com a atualizar as notícias e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, com a nossa referência VOA Português. Terminando mesmo, no nosso website, o artigo está a chamar a atenção para os internautas, é como o empreendedorismo mudou a vida de António Luciano, um ex-bolseiro angolano do IGNAP. Embora algumas pessoas tenham conseguido um emprego em Angola, apenas com a formação no exterior, isto não foi o que aconteceu com Luciano. É uma peça interessante na nossa página. Vale ler esta história, voaportugues.com. Temos também a questão dos dirigentes iniciados em Malange hoje e várias outras notícias. Esta semana, no Angola Saúde em Foco, na sexta-feira, o nosso convidado é o sociólogo Aniceto Cunha. O tema, os efeitos emocionais da Covid-19 durante a quadra festiva. E vamos responder a várias questões, como é que as famílias podem ou não, ou devem lidar com o confinamento imposto, quais são os desafios a nível emocional, e muitas outras que vocês podem colocar aí. Mandem a pergunta, ainda está a tempo, hoje é terça-feira, estamos a tempo ainda, mandem já as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Mais
908-652-4584, mais um, 908-652-4584. Deixe a sua pergunta e o sociólogo Aniceto Cunha vai assim responder às suas questões na próxima sexta-feira. Termina aqui então Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Amanhã estará aqui o Manso Miguel. Tenham todos uma ótima terça-feira e uma boa semana.